Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos para a nossa videoaula de hoje. Geografia na página 70 e 71. Nós vamos estudar hoje sobre a pirâmide etária brasileira e análise socioeconômica da população. Beleza? Vamos lá. A pirâmide etária é um tipo de gráfico que representa os dados sobre a população masculina e feminina por idades. Por isso é também denominada pirâmide de idades. Temos ela aqui, nesse gráfico. O formato de uma pirâmide de idades pode nos revelar alguns aspectos sobre a população de um país. Uma base larga, aqui, essa parte de baixo, uma base larga indica elevado número de jovens na população, enquanto um topo estreito indica pequena quantidade de idosos. Nós vemos aqui a pirâmide etária do Brasil no ano de 1980. A base bem larga, né, demonstrando um número considerável de jovens, enquanto que aqui no topo é bem reduzido, né, mostrando aqui tanto para homens como para mulheres um número reduzido de pessoas idosas. Já a pirâmide etária do Brasil de 2017 aponta o predomínio de sua população na faixa etária dos adultos, entre 20 e 59 anos, o que pode representar problemas relacionados ao sistema de previdência social, ligado às aposentadorias e aos trabalhadores afastados por doença ou gravidez. Nós vemos aqui que a base da pirâmide etária de 2017 já está bem reduzida com relação à base da pirâmide em 1980, ou seja, houve uma redução considerável, né, no número de jovens, enquanto que o pessoal adulto, entre os 20 e os 59 anos, por aqui assim, você vai ver essa parte aqui, bem um número bem considerável, né, de pessoas. E aí a população vai envelhecendo e surge aí a questão da previdência social, né? Enquanto que, por exemplo, em 1980 o número de idosos era muito pouco, né? Já que na pirâmide etária de 2017, você vai ver que o número de adultos é maior e a população vai envelhecendo e precisando, né, as pessoas se aposentarem. E aí vem essa questão aí complicada que é muito comentado aí nos jornais sobre previdência social, né? Ler os gráficos, né? O que ocorreu entre os anos de 1980 e 2017 com a quantidade de pessoas da faixa etária de seus pais e de seus avós. E você vai ver que houve um aumento, né? Houve aumento do número de pessoas nessas faixas etárias. Por exemplo, em 1980, os meus pais, eu nasci em não vou revelar a minha idade, eu sou da década de 80 também. Vamos lá. Eu nasci nessa década, né? E aí, os meus pais tinham o quê? Tinham entre 30 e 34 anos, talvez.
E aí, o foi que houve? Ó, a faixa etária de 30 para 34 anos, que está aqui, ó, né, nessa medida aqui entre os 5 e o 10, você vai ver aqui, ó, entre o 30 e o 34, a curva, aliás, é para ter havido um aumento, né? Você vai ver que, por exemplo, você que nasceu aí já em 2008, por exemplo, no caso da Ana, né? Nessa época que ela não tinha nascido ainda. Mas você vai ver que a população ela vai envelhecendo, né? O número de pessoas adultas e idosas vai aumentando no decorrer dos anos e o número de jovens vai diminuindo. Né? Antigamente as pessoas tinham, as famílias tinham 10 filhos, 8, 6, 4. E hoje em dia, por exemplo, os meus pais tiveram 4 filhos, né? Eu tenho mais 3 irmãos. E hoje eu só tenho 2 filhas, ou seja, a metade do que meus pais tiveram. Então a tendência é isso aí, diminuindo o número de jovens devido... São uma série de fatores, né? Um deles é essa questão aí do planejamento familiar, da mulher ser inserida no mercado de trabalho e por aí vai. A análise socioeconômica da população. Para que os governos atendam à população, é necessário que conheçam os seus problemas e suas necessidades. Investimentos em educação, infraestrutura, saúde, dentre outros, podem ser planejados com base em indicadores sociais, dados que traduzem em números características como escolaridade, acesso a bens e serviços, renda, entre outras. O produto interno bruto, né? O PIB per capita e concentração de renda. Uma das formas usadas para avaliar a riqueza de um país, estado ou município é analisar o PIB, né? De seus habitantes. Em 2016, o PIB per capita anual do brasileiro foi de R$ 30.407. Entretanto, esse valor é uma média e não traduz a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. A maior parte da riqueza encontra-se concentrada nas mãos de uma parcela mínima da população. Então essa média aqui, ó, é o que? Você vai pegar a população mais carente, com uma renda per capita muito pequena, muito baixa, e os ricos, né, com um PIB per capita anual muito alto. E aí soma as rendas de todos e divide para dar essa média. Isso não reflete igualmente, cada família brasileira tem isso aqui. Não, é apenas a média. A pobreza no Brasil, em 2016, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 6,5% dos brasileiros, né, da população do Brasil, viviam em situação de extrema pobreza. O primeiro aumento desde o ano de 2009. Então, a pobreza estava, o índice de pobreza da população brasileira estava em queda. No entanto, em 2016, houve um aumento, né? A crise econômica mundial, iniciada entre 2008 e 2009, associada ao alto índice de desemprego e à redução dos benefícios em programas sociais destinados às pessoas de baixa renda, explica esse cenário. Na última década, milhares de brasileiros saíram dessa situação, mas parte da população ainda vive em condições precárias. A proporção de indivíduos vivendo em extrema pobreza varia entre os estados e as regiões, mas é maior no norte e no nordeste do que no restante do país.
Entretanto, mesmo nas áreas mais ricas é possível encontrar pessoas vivendo nessa situação, né, como moradores de rua, por exemplo. E nós temos aqui a concentração da riqueza no Brasil, a população de mais de 200 milhões de habitantes. Nós vemos aqui os mais ricos aqui para a esquerda, os mais pobres à direita aqui desse gráfico, e a balançazinha aqui, ó, enquanto poucos têm muito, muitos têm pouco, né? 5% dos mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os outros 95%. Então, no Brasil, nós temos o quê? Uma pequena minoria, né, privilegiada, com uma renda bilionária, enquanto que a maioria esmagadora da população são pobres, né? Inclusive, eu vi uma reportagem recente que os bilionários no Brasil, nesse período de pandemia, tiveram lucro, um aumento da renda deles gigantesco, né? Então, quem é bilionário ficou mais bilionário ainda. 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre, 100 milhões de pessoas. Então, essa é a realidade aqui, ó. 5% dos mais ricos, praticamente 6%, né? Ou seja, para cada 100 brasileiros ricos, nós temos aí uma população de 100 milhões de pessoas na pobreza. Vamos dar continuidade na próxima página. Educação, né? A educação é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma população. Isso é lógico, né? O Brasil tem avançado nessa área. A taxa de analfabetismo é o percentual de pessoas com 15 anos de idade ou mais que não sabem ler nem escrever. E aqui nós temos um exemplo, no ano 2015, no Brasil essa taxa era de 8%. 8% da população brasileira em 2015, de pessoas com até 15 anos de idade, eram analfabetas, né? E aí nós vemos aqui, graças a Deus, vai havendo aqui um declínio, né? Uma diminuição, ainda que lenta, mas uma diminuição gradativa do número de analfabetos no nosso país. É muito pouco, mas pelo menos é uma conquista, né? Apesar da redução gradativa nos índices de analfabetismo, as diferenças regionais no país ainda são grandes, conforme mostra o gráfico a seguir. Então já temos aqui esse número muito expressivo, né, de analfabetos no Brasil, 8%, e nós vemos aqui que essa realidade ela se extrapola em algumas regiões do país. Olha aqui esse gráfico, ó, taxa de analfabetismo em 2015 no Brasil. A média do Brasil, 7,4%, né, foi em torno de 8%. E aí nas regiões do Brasil, nós temos o quê? A melhor região é a região sul, com apenas 3%, ainda é muito, né? Mas em comparação com as demais regiões, ela tem apenas 3,9% da população analfabeta. E ela vem seguida pela região sudeste, centro-oeste com 5,2%, e aí, em penúltimo lugar, a região norte, com 8,3% da população analfabeta, e em último lugar, estamos nós nordestinos, né? A população do Nordeste é quase que o dobro, né, da média nacional, com 14,8% da população analfabeta, né, na faixa etária de 15 anos de idade. É triste, é uma realidade que precisará de políticas públicas
voltadas para essa área. E aí é complicado porque os governantes preferem que as pessoas sejam analfabetas, não tenham acesso à educação, porque infelizmente nem todos, é claro, ninguém vai generalizar, mas a população que não tem acesso à educação, né, é mais fácil de ser enganada. Longevidade. Um país longevo é aquele em que a população apresenta expectativa de vida elevada, né? Então, essa longevidade aqui não é uma distância, e sim a expectativa de vida grande, né, elevada, uma boa expectativa de vida ao nascer. A boa qualidade dos serviços de saúde que afetam diretamente as taxas de mortalidade adulta e infantil é essencial para aumentar a expectativa de vida da população. A longevidade da população brasileira aumentou nas últimas décadas, após o país reduzir a taxa de mortalidade infantil e elevar a expectativa de vida. No entanto, isso não ocorreu da mesma maneira em todos os estados. Observe o mapa. E aí está aqui o mapa expectativa de vida por estado no Brasil em 2015. Essa parte amarelada, só tem um estado aqui com a expectativa de vida acima de 78 anos de idade, ou seja, uma criança que nasce em Santa Catarina, ela vai ter a expectativa de vida de viver acima de 78 anos, a sua faixa etária, né, de viver até essa idade. Enquanto que, por exemplo, aqui no Maranhão, essa parte aqui mais alaranjada, avermelhada, e, ó, a longevidade, a expectativa de vida ao nascer é na faixa entre 70 e 73 anos de idade. É lógico que o maranhense vai ter maranhense que vai viver bem mais do que isso, vai chegar a 100 anos de idade, e outros vão morrer mais cedo. Então a expectativa é a média, né, de vida da população, em torno de 70 a 73 anos. A longevidade da população brasileira aumentou nas últimas décadas, né? E vamos ler o mapa aqui, né? Que unidades da federação apresentavam em 2015 a maior e a menor expectativa de vida ao nascer? Então nós já vimos aqui, ó, que o que apresenta a maior expectativa de vida, o estado de Santa Catarina, né? Vamos para lá. Região sul do país, uma região, como você viu, até na questão da educação, a região sul também do país, ela tem um menor índice de analfabetos, né? Isso é muito importante. Então a educação vai interferir também na longevidade das pessoas, na expectativa de vida. São uma série de fatores. E aí Santa Catarina está de parabéns por liderar aqui no país, não? E aí a pergunta, né? Qual apresenta a maior expectativa de vida ao nascer? Santa Catarina. E a outra pergunta, ainda lendo o mapa, a menor expectativa de vida ao nascer. Quais são os estados brasileiros que apresentam a menor expectativa de vida? São esses que estão em vermelho. O estado de Roraima, né? O estado do Amazonas, Rondônia e Roraima, né? O Pará, o Maranhão, o Piauí, temos aqui a Paraíba, Alagoas e Sergipe. Esses estados, eles têm a menor expectativa de vida. Infelizmente, nós maranhenses estamos aí nessa lista. Vamos lá. Índice de Desenvolvimento Humano. Assim, continuando a pergunta que vem do mapa, por que você acha
que existe essa diferença? Por que será que uma criança que nasce em Santa Catarina vai ter uma expectativa de vida maior do que uma que nasce, por exemplo, no Maranhão? E aí vai o quê? Vai a questão do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, a saúde em Santa Catarina, a educação, a taxa de emprego, uma série de fatores. Enquanto que, por exemplo, o nordestino maranhense aqui, ele vai trabalhar na lavoura, a saúde é precária, a pessoa vai no hospital, falta médico, não tem um pediatra para acompanhar a criança, desde o pré-natal, né? Desde a gravidez e por aí vai. Não tem um hospital digno, falta médico, falta remédio, falta orientação, falta investimento e por aí vai. Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, de um município, estado ou país, leva em consideração para ser calculado a renda, a educação, a longevidade de uma população. Seu valor varia entre 0 e 1. Fica aqui na casa entre 10 e 1. E aí, quanto mais próximo do número 1, melhor será a qualidade de vida. Os índices variam, né? Temos o IDH baixo, médio, elevado ou muito elevado. Por incrível que pareça, o IDH do Brasil evoluiu nas últimas décadas. Em 2015 alcançou o valor de 0,774, que é considerado elevado e bem superior ao registrado em 1990. Então, por esse gráfico aqui, a evolução do IDH no Brasil de 1990 até 2014, ele estava em 0,59, né? 0,590, e foi subindo, né? Isso é muito bom. Quanto mais próximo ele chegar de 1, melhor para a população, né? E aqui, por exemplo, em 2014, apresentou IDH 0,775. Em 2015, 0,774. Uma reduçãozinha, mas considerando aqui de 1990 a 2014, houve uma ascensão, né? Um crescimento considerável, e que possamos, né, que o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, o nosso desejo, com certeza, é que ele cresça cada vez mais. Então, galera, é isso aí. Vocês vão fazer essa atividade aqui na página 74 e na página 75. Qualquer dúvida, por favor, é só chamar, tá legal? Os idosos e as tradições culturais, e aí as atividades aqui na próxima página, né? Um forte abraço a todos e vamos nos dedicar, vamos estudar, melhorar o nosso IDH, melhorar no ranking da educação. A educação muda as pessoas mudam o mundo. E é isso aí, né? Até a próxima. Valeu, um abraço.